Hoje nós vamos falar sobre o romantismo, esse movimento literário, ou melhor, movimento artístico, que se iniciou no século XVIII, prosseguiu pelo século XIX e que é de extrema importância para a ficção mundial. O termo romantismo faz referência aí à estética definida pela expressão da imaginação, das emoções e da criatividade individual do artista. Representa uma ruptura com os padrões clássicos de beleza. Ou seja, o que a gente vai ter aqui como prioridade é a expressão da imaginação do artista, né, das emoções dele, das emoções das personagens. Por que das personagens? Porque um texto em prosa, né, a emoção vai ser da personagem. Se eu tenho um poema, a expressão vai ser do eu lírico, né? E esse eu lírico tende a representar as emoções do próprio poeta. Nós vamos ter aqui a questão da criatividade, né? Um rompimento com o clássico. Em que sentido? Que não vai seguir mais os modelos gregos, romanos, né? A gente vai ter algo novo, uma arte mais próxima do nacional. No contexto histórico, nós temos 4 fatores extremamente importantes. Ah, mas por que eu tenho que ver a questão do contexto histórico? Porque literatura, ou melhor, arte está ligada à história, a arte está ligada a um contexto, ela não é produzida do nada, né? Tem sempre uma ligação. E no caso do romantismo, ele surge exatamente por causa desse período histórico. Ele tem um intuito, né, muito grande, que é traduzir de certo modo, expressar de certo modo uma nova classe social, né, uma nova situação social que surge. O que vai marcar muito aqui? A Revolução Industrial, porque é por meio da Revolução Industrial que começa a surgir a burguesia, essa nova classe social, né, pessoas que ascendem economicamente, mas que não têm um destaque social. A independência dos Estados Unidos, que é a primeira colônia a conseguir, né, a sua independência. Então, é um movimento que vai, né, é um fato que vai influenciar as outras colônias, né? A Revolução Francesa, que traz essa mudança de sistema político, né? A monarquia cai e aí surge então a democracia. A Revolução Francesa, ela vai trazer ideais que serão propagados de país em país, né? E ela vai ser também um dos exemplos para as colônias, para que possam então pautar a sua independência nisso. Então nós vamos ter momentos aí, movimentos de independência dentro das colônias, né? Inclusive no Brasil. E então vão ser, né, ter como espelho ou ter como exemplo a independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa. Eu trouxe 3 artigos aqui extremamente importantes que fazem parte da Declaração hoje dos Direitos Humanos, né? E que teve influência dos principais filósofos iluministas, né? Do texto da Declaração de Independência dos Estados Unidos também, para que se pudesse ter a redação final aqui, né? Dos primeiros artigos da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Então, isso é importante, por quê? Porque essa nova arte, nesse período, ela vai expressar, né, essas características ou esses ideais. Então, artigo 1º. Os homens nascem e são livres e iguais em direitos. As distinções sociais só podem ter como fundamento a unidade comum. Artigo 2º. A finalidade de toda associação política é a preservação dos direitos naturais e imprescritíveis do homem. Esses direitos são a liberdade, a prosperidade, a segurança e a resistência à opressão. E artigo 6º, a lei é a expressão da vontade geral. Todos os cidadãos são iguais a seus olhos e igualmente admissíveis a todas as dignidades, lugares e empregos públicos, segurando a sua capacidade e sem outra distinção que não seja das suas virtudes e dos seus talentos. É importante aqui a gente ressaltar que, apesar da promulgação dos direitos humanos, se eu pensar especificamente no Brasil, a gente ainda vive num sistema escravocrata.
né? Mas essas ideias vão ser extremamente importantes para uma das fases do romantismo, tá? A ideia do homem ser livre e igual em direitos, a gente está pensando muito especificamente nessa nova classe social, a burguesa, que até então não tinha um lugar, né, dentro dessa sociedade. Então, num sistema antigo, anterior, né, o homem nascia pobre e morria pobre, o homem nascia rico, morria rico. Tinha essa ideia. Aqui já não se tem mais essa ideia. Peraí, eu nasci pobre, mas eu posso enriquecer, eu posso mudar de classe social, eu nasci rico e de repente eu posso perder tudo, também vou mudar de classe social. Então vejam que a gente tem aqui uma modificação no pensamento e daí a necessidade de se criar, né, uma nova lei ou novas diretrizes a serem seguidas. Esse quadro do Delacroix, que se chama A Liberdade Conduzindo o Povo, é um dos quadros que mostra o ideal deste período, tá? Então, nós temos aqui uma imagem do que seria, né, o que aconteceu, ou parte do que aconteceu durante a Revolução Francesa. Se vocês observarem bem, nós temos uma pirâmide, né? Vocês vão conseguir perceber que há uma pirâmide, né? Tanto a cor mais clara mostra essa pirâmide, mas a gente tem como topo dela, observem a bandeira, né? Com aquilo que expressa os direitos, né, que o ser humano tem. No topo, quem segura essa bandeira é uma mulher que está com os seios à mostra, né? Então, observem que aqui é a questão da liberdade, né? De não ter mais a opressão, é a liberdade de expressão, sem necessidade de julgamentos e tudo mais. A base dessa pirâmide, observem que são corpos, né? Pessoas mortas, né? Nós temos aqui então uma base que foi conquistada, né? Um direito que foi conquistado em cima de muitas mortes, de muito sofrimento, né? E o ideal é esse topo. Vejam que aqui tem um homem, ó, rastejando, ele olha para esta mulher meio que suplicante, né? Porque é o ideal a ser atingido, esse topo, né? Que está pautado principalmente na questão da liberdade, né? Poderíamos falar muitas coisas sobre esse quadro, né? Nós temos aqui um menino armado, né? Que já mostra que tem muito essa questão da idade. Esse homem que segura a espingarda com essa cartola, né? Parece ser um alter ego do próprio Delacroix, né? Porque se parece muito com ele, então é como se ele estivesse dentro desse quadro, ele vivendo isso, né? E observem que atrás muitas pessoas empunhando armas, né? Com essa questão de querer lutar pela liberdade e tudo mais. Vamos então ver aí o que aconteceu durante esse período que modificou até então a divulgação da literatura. Nós temos como primeiro tópico o desaparecimento dos mecenas. Então vamos relembrar o que são os mecenas. Os mecenas eram aqueles intelectuais, na verdade aquelas pessoas que bancavam a literatura, que bancavam a arte, os artistas, né? Então eles pagavam para que o artista pudesse produzir e divulgar a sua arte, fosse a literatura, fosse a poesia, a música, o teatro, né? Qualquer uma das áreas artísticas, pintores e tudo mais. Os mecenas vão sair de cena, né? Então não vai haver mais aqueles que bancam o artista. E vai surgir então a ideia do sustento pela arte, né? O artista produz, vende a sua arte, recebe e por meio disso ele se sustenta, tá? Então aqui a gente vai ter um outro modo de ver a produção artística, né? E aí a gente vai ter vários tipos de textos circulando. Textos com qualidade um pouco melhor, textos com qualidade um pouco menor, né? O artista ele precisa pensar também que ele tem que sobreviver, né? E agora ele não tem quem banque o trabalho dele. Por isso, esses textos, falando da literatura em específico, vão ser publicados em jornais e revistas. Porque o jornal vende, a revista vende, o cara vai receber alguma coisa. E é uma forma de divulgar esse trabalho. O livro vai demorar um pouquinho mais, né, para vir. Então,
a gente vai perceber que quanto melhor a história, mais o artista vai ganhar por ela, porque a publicação era semanal. Então, se eu publiquei essa semana, vendeu muito jornal, na semana seguinte vendeu mais, e é por causa dessa obra que está sendo publicada, o jornal continua publicando. Se não agradou, se não está fazendo venda, o jornal tira a história, tá? Isso é importante porque é aqui que vão surgir, aqui que a gente compreende por que os capítulos dos romances desse período são tão curtos, né? Os capítulos são bem curtinhos porque eles tinham que caber dentro de uma parte do jornal, né? Então era publicado um capítulo por edição de jornal. Então esse capítulo não podia ser muito longo, né? Um lado positivo em relação a isso é que ampliou o número de leitores. Até então, a literatura ela era voltada para a corte. Nós tínhamos uma literatura que expressava os valores da corte, que era produzida para a corte e consumida pela corte. Aqui, lembra que agora a gente já tem uma outra classe social, a gente tem a burguesia. Mesmo em países como o Brasil, que a gente ainda tem a monarquia vigente, nós já temos a classe burguesa, tá? Então, não temos mais aquele modelo, né, em que apenas os associados ou ligados à corte têm condição social. Nós já temos aqui os comerciantes. Os comerciantes surgem com a Revolução Industrial. E é uma classe que até então não tinha destaque, não tinha visibilidade. E essa classe começa a ser visível aqui, dentro desse período, dentro do romantismo. Daí a sua importância tão grande, tá? Por quê? Porque esse produto artístico, essas obras literárias do período, elas não vão divulgar mais os valores da corte. Elas não vão ser mais produzidas para a corte. Elas vão ser produzidas para a burguesia e elas vão expressar a burguesia. Então, os valores que vão ser expressos dentro das obras produzidas nesse período, do período do romantismo, dentro desse movimento literário, elas divulgam os valores burgueses, né? E elas são uma forma de divertimento para os leitores. Os seus leitores serão, de modo geral, os burgueses, tá? Vamos pensar aqui que a maioria, né, da população ainda é analfabeta. Se eu pensar no Brasil, nós ainda estamos num sistema escravocrata, né? Estou falando do romantismo de modo geral. O romantismo que surgiu na França, lá na Europa, que se desenvolveu em vários países da Europa, né? E a gente tem algumas expressões mais importantes ou significativas, que é na França, na Inglaterra e na Alemanha, cada uma com a sua peculiaridade, mas lembrando que no Brasil também, o que se expressa são os valores da burguesia. Lembra, a burguesia é uma classe social que surge agora, ela não tem uma literatura que a expresse, ela não tem nada que a expresse, nada com que ela se identifique, e por isso vai surgir, né, essa literatura que vai expressar esses valores, expressar essa classe social e fazer essa classe social se sentir pertencente a essa sociedade, tá? É importante aqui isso porque a gente vai perceber a mudança da linguagem das obras literárias, tá? Então, do neoclassicismo ou arcadismo, né, que foi o movimento antes, né, dessa modificação social, para agora a gente vai ver que a linguagem muda, né? Por que que a linguagem vai mudar? A linguagem vai ser mais simples, a linguagem vai ser mais acessível. Por quê? Porque existe uma diferença na formação entre burgueses e nobres, tá? Os burgueses, que é essa nova classe social, eles não conhecem os autores clássicos, eles não decifram as referências mitológicas, tá? Então, enquanto para os nobres sempre se fazia referência mitológica, referência a poetas ou autores
da era clássica, lá de Roma, lá da Grécia Antiga, aqui isso não é viável, né? Essa nova classe social não tem essa formação, não tem esse aprofundamento intelectual, por assim dizer. Por isso vai ser uma literatura voltada para ela mesma, tá? Aqui a gente tem o surgimento e a popularização do gênero romance. Lembrando que romance dentro da literatura não é história de amor, tá? Romance é um gênero textual que implica em um texto em prosa mais longo e mais complexo que um conto, tá? Então são textos em que eu tenho vários personagens, eu tenho um espaço, localizados em um espaço, um tempo, e a expressão do indivíduo. As obras aqui, principalmente os romances em específico, eles vão ter como foco o indivíduo, uma história individual com a qual eu possa me identificar. Então, se eu tinha antes histórias como a Odisseia, com personagens protagonistas que são, vamos dizer assim, super poderosos, que a gente olha e fala, nossa, não é humano, né? Ele tem uma característica que mostra algo sobrenatural nele, né? Aquele guerreiro que sempre está ali apoiado pelos deuses e por isso coisas mágicas acontecem na vida dele. Aqui não. Aqui eu vou ter a história daquele indivíduo, né? Que é resultado até do meio social em que vive, do indivíduo que trabalha, do indivíduo que não tem essa questão sobrenatural, né? É claro que algumas obras vão mostrar um pouco disso ligado aos valores indígenas, mas nós estamos pensando de um modo geral, né? A arte aqui, ela vem de um modo mais simples, expressando valores de uma determinada classe social. Então isso é importante. O romantismo é um movimento literário da burguesia. O romantismo é um período, é um movimento artístico que expressa os valores dessa classe social, que foi produzido especificamente para ser consumido por essa classe social, tá? Por isso que nós temos esse último tópico, que vai ser o atendimento ao gosto pelo pitoresco e pela aventura. Né? Então a gente vai ter muitas histórias aí que vão narrar aventuras de um herói, mas não é um herói que tem poderes sobrenaturais, como eu disse, é um herói real, com características reais, né? E a ideia do pitoresco é essa coisa do dia a dia. Não precisa ser algo grandioso, pode ser algo mais simples, algo mais contido, né? Então é o interesse que vai surgir pelo cotidiano das pessoas, pelo dia a dia das pessoas, por aquilo que é comum à vida de todos. Então é aqui que eu vou ter, por exemplo, uma literatura que vai me mostrar os bailes, os saraus, né? Que vai me mostrar a conquista do território brasileiro no sentido de expansão de terras, mas pela visão de alguém, de um único indivíduo, e não de um povo como acontecia até então, né? Espero que isso esteja ficando claro. A gente tem aqui essa ideia, tá? Então é uma literatura mais simples, porque ela é voltada para uma classe social que é mais simples, vamos assim dizer, porque não tem a mesma formação intelectual que a corte. Quais são as características de modo geral? Eu falo modo geral porque o romantismo ele se divide em 3 gerações, 3 fases. As características gerais permanecem, mas eu tenho características próprias de cada uma dessas fases, de cada uma dessas gerações, tá? De modo geral, quais são as características? O predomínio da emoção, né? Então é sempre a emoção de quem está falando, a emoção desse narrador, a emoção dessa personagem, né?
O subjetivismo é uma outra característica. Por que o subjetivismo? Porque é o eu quem fala, a expressão da emoção. Toda vez que eu tenho um texto que expressa a emoção, é um texto subjetivo. Por quê? Porque um texto objetivo é aquele que o único intuito é informar. Então, eu pego uma notícia, uma reportagem, é um texto exclusivamente objetivo. Toda vez que eu falo de um indivíduo, da particularidade de um único indivíduo, das emoções desse indivíduo, das experiências desse indivíduo, eu tenho um texto subjetivista. Por quê? Porque eu estou falando daquilo que é interior, aquilo que o intuito não é informar, o intuito é expressar uma emoção. Então, são textos subjetivistas, tá? Uma outra questão importante é o nacionalismo. Então, aqui vai tentar, né, principalmente aí, daí a gente percebe a questão dos movimentos para a independência, os movimentos de independência das colônias, porque você tem um amor ao seu país. Então, é uma literatura que vai expressar os valores da burguesia daquele país, mostrando características locais, embora haja uma idealização, porque as obras literárias que são idealizadas, embora haja uma idealização, você tende a colocar elementos nacionais dentro do texto, tá? Há uma exaltação do país onde a obra é produzida. Temos uma maior liberdade formal, então na questão de formalidade da forma, a liberdade é maior, né? Então a gente vai ver que tem sim períodos que tem mais, que tem a questão do foco na poesia, mas eu já posso escrever mais prosa, os romances, né? Então tem uma liberdade maior, eu não preciso seguir especificamente um modelo, tá? O vocabulário e a sintaxe são mais nacionais. Em que sentido mais nacionais? Como eu disse, eles estão mais próximos da forma de expressão linguística daquele povo, daquela população. Então, a gente vai falar de uma forma até um pouco mais próxima da fala da burguesia, tá? Gosto na poesia pelas redondilhas, né? Então, vamos relembrar que redondilhas são poemas que têm ou versos com 5 sílabas métricas ou versos com 7 sílabas métricas. Por que a redondilha? A redondilha ela é mais popular, ela é mais fácil de ser decorada, né? E os poemas aqui eram muito declamados. Vamos pensar que nós estamos no período dos saraus, em que você tinha festas de compartilhamento artístico e as pessoas declamavam poesia ali, as pessoas iam para ouvir esses textos, né, poéticos. E a redondilha é mais fácil de decorar, né? A valorização da cultura popular aqui entre aspas, porque o popular aqui vai ser a burguesia, tá? Então tô pensando na classe média. A natureza mais real que interage com o eu lírico. A natureza é um elemento extremamente importante durante o realismo. Por quê? Porque a natureza é a expressão do eu. A natureza, ela reflete as emoções do personagem, do protagonista. O modo como ele vê a natureza é o modo como ele está em estado de espírito. Então, se ele estiver feliz, a natureza vai ser linda, maravilhosa, alegre, colorida. Se ele estiver triste, já vai ser um ambiente mais sombrio, né? Mais escuro, mais tenebroso, né? A natureza vai ser um elemento extremamente importante desta literatura. O sentimentalismo, estados de alma tristes e melancólicos também fazem parte. Então, os estados de alma vão aparecer nos textos, de um modo geral, costumam ser estados de alma mais tristes e melancólicos, né? Porque há também uma questão do indivíduo não se identificar ou não se sentir ainda pertencente àquela sociedade, se sentir um tanto quanto incompreendido por aquela nova sociedade. Bom, na próxima aula nós vamos falar sobre a primeira geração romântica e aí aprofundar quais são as características e aspectos dessa geração tão importante para a nossa literatura, certo? Espero que tenha ficado claro para vocês a ideia ou as ideias principais do romantismo e até a próxima aula, pessoal!